Daniela Matias, que vai hoje ministrar um, o tema ganho de inserção, que é super importante na área da audiologia, tá certo? E em uma palestra que vai ter duração de 45 minutos e ao final vai ter a oportunidade de vocês perguntarem o que quiserem, fazer algum comentário ou alguma consideração. Então podem ficar à vontade de levantar a mão para falar após o término da apresentação e perguntar qualquer coisa ou fazer alguma consideração também, além de escrever no chat, tá certo? Então, a palestra sobre ganho de inserção, eu vou dar a palavra à fonoaudióloga Daniela Matias, pela Universidade de Potiguar, especialista em audiologia e atuação na área de prótese auditiva há mais de 10 anos. Então, é uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o assunto e desejo uma excelente apresentação e é com você, Daniela. Olá, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, pela equipe organizadora, pela oportunidade e parabenizar a equipe, né, que está organizando esse evento. Consegui participar de alguns ainda, então, meus parabéns a todos os envolvidos, a todos os alunos, né, que estão organizando esse evento. Então, parabéns pela iniciativa. A fonoaudiologia, ela precisa, né, de estudantes e de profissionais que estejam alinhados e em busca do melhor, né? Então, realmente, os meus parabéns. Vamos ver aqui como é que a gente compartilha, né, Arthur? A Isso. apresentação. Você vai compartilhar ou quer que eu apresente aqui? Aqui. Será? Como é que queria que você me ajudasse aqui para a gente compartilhar a apresentação que está no computador. Pronto, você pode enviar para Eduarda, que eu acho que acredito que entrou em contato com você. Pronto. Tá, então só um minutinho, gente. Pronto. Enquanto isso, meu nome é Daniela, né? Enquanto a gente consegue compartilhar aqui, que eu acreditava que a gente já conseguia fazer daqui direto. Então, meu nome é Daniela, eu sou fonoaudióloga há 16 anos, né? Enquanto a gente consegue, eu vou compartilhar um pouco como é que eu cheguei aqui, né? Eu sempre gostei muito de audiologia desde o período da faculdade. Tive a oportunidade de ser monitora no período que eu era estudante, de participar de alguns eventos, organizar alguns workshops. E eu sempre gostei de audiologia. Só que quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar com audiologia e com um ano e pouco, eu tive a oportunidade de trabalhar com outras áreas, né? Da fonoaudiologia, embora tivesse um dia na semana que eu trabalhava realizando exames e era o meu aconchego. Só que diante disso tudo, eu dizia que nunca iria trabalhar com aparelho auditivo. De todas as áreas, eu nunca iria trabalhar com aparelho auditivo. Acontece que eu tive a oportunidade em trabalhar e fui convidada para vir participar da empresa, para tirar uma licença maternidade até da outra fono. E acontece que nisso estou aqui, trabalhando com aparelho auditivo há 10 anos, um pouco mais de 10 anos. E eu me apaixonei, me encantei e eu sou muito realizada nessa área. Então vamos lá. Podemos ir, Arthur?
Agora aqui tá pequenininho. Tá pequeno ainda? Tá. Certo, vou ajustar aqui. E tem que dar um zoom, Arthur. Agora tá pequeno ainda? Tá, sim. Tenta Tá. colocar para apresentar. Vou dar um zoom então. Eu acho que ele tem que colocar como apresentação, ainda tá só como arquivo, não? Geralmente, quando eu faço aqui, entre as nossas equipes, Agora foi? ainda não. Não, coloca Certo. aí em apresentação de slides, Arthur. Eu vou apresentar aqui novamente. Foi agora? Isso. Agora foi. Pronto. Pode iniciar, certo? Pode ficar à vontade. Pronto, obrigada. Então, tive com a missão de falar um pouco para vocês sobre o ganho de inserção, né? Mas passa para mim, Arthur. Obrigada. Mas antes disso, é importante a gente entender que o ganho de inserção, ele é uma mensuração in situ, né? Que está dentro de um dos processos das diretrizes para adaptação do aparelho auditivo, né? Eu estava dando uma olhada, a gente não tinha comentado nada no evento ainda em relação ao aparelho, então só para a gente nortear um pouco, a avaliação ela precisa ser realizada para poder então escolher o aparelho, selecionar o aparelho auditivo, adaptar o aparelho auditivo e fazer a verificação. Então, o ganho de inserção está inserido dentro dessa etapa de verificação, para então realizar a validação e o acompanhamento do paciente. Em todos esses processos, é importante salientar a questão de orientação e aconselhamento, que é realizado em todas as etapas que um paciente precisa, que um paciente passa em relação à prótese auditiva, tá certo? Quando eu fizer assim, aí você Pronto, tá certo. Pronto. Então vamos lá. A mensuração in situ, ele é um procedimento objetivo que utiliza o microfone sonda para avaliar o desempenho real do aparelho auditivo no conduto auditivo do paciente. Então é uma avaliação objetiva, ele permite uma verificação individualizada, onde a gente vai comparar os alvos. Dani, como assim? A gente vai saber realmente quanto de ganho o aparelho auditivo está entregando ao ouvido do paciente. Então, ele determina exatamente, de acordo com a regra prescritiva, o ganho para aquele paciente, o quanto de amplificação o aparelho auditivo está entregando àquele paciente. Não necessariamente significa que o paciente vai entender tudo que ele está ouvindo, porque aí vai demandar toda a questão cognitiva e do processamento auditivo do paciente, tá? Quais são os objetivos da mensuração in situ? Eita, faltou o F ali. Verificar a prescrição, confirmar o ganho fornecido se está adequado de acordo com a perda auditiva do paciente, otimizar a audibilidade, que é o que a gente mais busca quando a gente adapta um aparelho auditivo em um paciente. Evitar a superamplificação. Muitas vezes o paciente quer ouvir tudo, quer ouvir alto, quer ouvir muito, mas isso não significa que ele vai entender. Porque uma das maiores e grandes queixas de quem tem perda auditiva é ou eu escuto, mas não entendo. Então, prevenir esse desconforto e garantir que os sons intensos não excedam o limite de desconforto do paciente. Individualizar os ajustes, porque
quando cada ouvido tem uma amplificação natural, cada orelha tem a sua amplificação natural. Então, até o diâmetro da cabeça do paciente, o tamanho do conduto, o tamanho da orelha, a curvatura do conduto auditivo, tudo isso influencia. Então, quando a gente pega um aparelho auditivo e faz uma programação, ele está dando sem levar em consideração tudo isso. Quando a gente faz a mensuração in situ com o microfone e sonda, tudo isso é levado em consideração. Todas as características anatômicas, elas são levadas em consideração. E em qual momento da adaptação deve ser realizado? Ela deve ser realizada no primeiro dia, quando a gente coloca o aparelho auditivo do paciente, para que a gente já possa deixar um ajuste ideal para ele. No entanto, quando a gente vai para a prática, eu vou muito falar na prática clínica, tá? Eu realmente atendo diariamente, né? Eu acho a minha experiência realmente prática, né? Em relação a isso, é que muitas vezes o que o paciente precisa, eu digo assim, até assim para ele, o ouvido não está pronto para receber. Muitas vezes o que eles precisam de acordo com os exames, ele naquele momento inicial não tá, mas a gente já sabe onde a gente precisa chegar. Então, muitas vezes o aparelho auditivo ele sai um pouco mais baixo do que o paciente precisa. O ouvido, o cérebro vai se acostumando, vai se adaptando e nós vamos realizando o ajuste para que o paciente fique bem. Então, o momento inicial é realmente no início. Mas nem sempre o paciente sai com o ideal para casa. Os métodos de verificação, eles não substituem as impressões dos pacientes, e sim complementam, né? Não podemos desconsiderar os relatos de percepção auditiva individuais, pois muitas vezes a amplificação fornecida pode gerar algum desconforto devido à hipersensibilidade de cada indivíduo, de cada um. É justamente o que eu estava comentando. A gente precisa fazer os exames, nós precisamos estar respaldados, no entanto, não significa que o paciente vai sair com aquele ajuste ideal para ele. Nós precisamos pensar, e isso faz total diferença na prática, que nós precisamos pensar em quem está na nossa frente. Nós precisamos ter empatia com quem está na nossa frente. Quem está na nossa frente, muitas vezes é um idoso, é um jovem, que está perdendo os sonhos, deixando de conviver com as pessoas, deixando de socializar devido à deficiência auditiva. E a gente acredita e muitas vezes eles criam várias expectativas em relação ao aparelho auditivo. E nós, como profissionais, precisamos trabalhar isso com eles. E isso, dentro da realidade do profissional que trabalha com aparelho auditivo, é muito importante. Porque eles criam essa expectativa de que vai colocar o aparelho auditivo e de que vai ouvir normal, perfeitamente, como antigamente. E o aparelho auditivo ele é um equipamento eletrônico, nós não podemos esquecer disso. Ele está ali para ajudar ao paciente, sim, mas quem faz essa ajuda é o aparelho por meio da gente. Então, se a gente faz um ajuste errado, se a gente não pensa nas necessidades do paciente, se a gente não escuta o paciente, se a gente não entende a real necessidade dele do dia a dia, ou que a gente não entende a expectativa que o paciente tem em relação ao aparelho auditivo, frustra o paciente e frustra a gente também como profissional. Então, a questão da empatia dentro desse processo da prótese auditiva, do aparelho auditivo e do ganho de inserção, que é uma dessas etapas, é fundamental, tá? Fundamental mesmo, muito, muito faz total diferença. E aí, muitas vezes, faço, né, dentro do, não sei muito a realidade de vocês em relação ao aparelho auditivo, mas o aparelho auditivo a gente coloca todos os dados no software, né, audiometria, a tonal, a vocal, certo? Nós precisamos realizar o limiar de desconforto para ver quais são os sons que são desconfortáveis para esse paciente.
né? A gente coloca tudo isso e o próprio software ele já calcula, que é o que a gente chama de first fit, uma adaptação inicial, certo? Uma falha comum é realizar a adaptação com base nesse first fit, porque o first fit só está levando em consideração os dados, ele não está levando em consideração a parte subjetiva do paciente, que é a gente que tem que levar, né? É um ajuste automático do fabricante e não com métodos prescritivos validados, o que pode levar em apenas um terço dos pacientes com resultados satisfatórios. Muitas vezes, se o paciente não está bem, né? Como ele não fica bem, ele vai colocar toda a culpa lá do aparelho, quando na verdade muitas vezes o erro está na gente, que não realizamos todas as etapas e não realizamos o ajuste ideal para aquele paciente. Antes de a gente realizar o exame, é importante nós realizarmos a meatoscopia, né? É importante. A meatoscopia não pode ter nenhuma cera, nada de cera, até porque senão tem a sonda é um tubinho bem fininho que se ela obstruir já vai interferir no resultado do exame. Então o conduto auditivo realmente precisa estar completamente livre, tá? Outro ponto que nós precisamos ter muito cuidado antes de começar as medidas, pode passar, Arthur, é o posicionamento do paciente, tá? O paciente ele precisa estar de frente para o equipamento, que tem uma caixa de som e o equipamento, tá? E precisa estar a meio metro, 1 metro no máximo. A caixa de som ela precisa estar no mesmo nível, na mesma altura que a cabeça do paciente, tá? E antes de a gente colocar a sonda no ouvido do paciente, nós precisamos calibrar esse microfone sonda, que é o que vai captar toda a resposta que está sendo realizada, que está sendo buscada no exame, tá? Um outro ponto também é a inserção do microfone sonda. Ai, não aparece que é Arthur que tá, né? Mas então, nessa primeira foto, a gente vai medir essa sonda em mulheres e homens a mais ou menos 28, 27 milímetros. Dani, como é que a gente mede? Ele tem uma réguazinha, a maioria dos equipamentos ele tem essa régua, e a gente também faz a meatoscopia depois que coloca o microfone sonda, que se quiser você pode fazer e dar uma conferida, né? Geralmente esse tubinho fininho, que é a sonda, ele tem, nessa foto que tá esse rapaz com óculos, essa partezinha preta, que é para também nos ajudar a guiar. E aí a gente coloca bem aqui mesmo, nessa parte aqui embaixo do trago, tá? Ela, o finalzinho da sonda, ela deve ficar pelo menos uns 5 milímetros da membrana timpânica para poder ter o resultado adequado e esperado. Inclusive, alguns equipamentos, ele já tem alguns recursos que o próprio equipamento, ele avisa quando o microfone sonda chegou no lugar certo. Ok, mas eu particularmente gosto realmente de dar uma conferida. E já já a gente vai ver que nenhum determinado tipo de curva, nós temos como saber como é que está o posicionamento dessa sonda. Então, nos vai a também verificar, nos vai ajudar a verificar. Dani, por que tudo isso? Porque se a gente colocar a sonda errada, automaticamente todo o exame também vai estar errado, tá? Precisamos conferir todas as informações do software. Depois que a gente coloca todos os dados no software do paciente, a gente precisa colocar os dados do aparelho auditivo no próprio software do equipamento. Esse aqui é o equipamento que eu utilizo na minha prática clínica. Esse da segunda foto, que tem o computador, certo? Que é um equipamento da Interacústica, que é o Calisto. E nele todos, a gente vai colocar o tipo do aparelho auditivo, a média do número de canais que o aparelho auditivo tem, se é um receptor no canal, se é uma adaptação aberta, se é com molde, se é um aparelho intracanal. Então, todas essas informações nós vamos colocar. E vamos também colocar e ter muita atenção com a regra prescritiva que a gente escolhe. As marcas de aparelho auditivo, todas têm regra prescritiva própria, mas as regras prescritivas próprias elas não são validadas.
As regras validadas é a NAL-NL e a DSL. Então, para a gente realizar o ganho de inserção, nós precisamos utilizar as regras prescritivas validadas, que é as que tem realmente na mensuração in situ. Então, nós precisamos ter atenção em todos esses detalhes, porque senão nós vamos gerar um falso target, porque na verdade a gente vai buscar esse target, que eu vou mostrar em imagens daqui a pouco, né? Se todos esses detalhes a gente falhar em alguns ou estiverem errado, automaticamente, como eu comentei antes, o exame também vai estar errado. Sem esquecer do detalhe da regra prescritiva, que é fundamental, até porque a maioria das marcas do aparelho auditivo, quando a gente coloca o First Fit, ele vem na regra prescritiva própria da marca. Então, nós, como profissionais, precisamos conhecer e estudar as regras prescritivas e identificar qual a melhor regra prescritiva para aquele paciente. De acordo com a norma nacional americana dos métodos de medições das características de desempenho de aparelho auditivo em ouvidos reais. Enfim, aqui são ficou bem clarinho, não foi? Aqui são as regras. Aqui são as curvas. Aqui são as curvas que nós realizamos na mensuração in situ, tá? Porque tem, por exemplo, REU, REA, porque uma é a resposta o ganho, a curva de ganho, e outra é a curva de resposta, mas é a mesma coisa, tá? E aí, as imagens que eu vou mostrar, a grande maioria estão como resposta. Eu vou detalhar uma, por isso que eu não vou comentar aqui agora. A primeira que a gente faz, depois que a gente já preparou o paciente, depois que a gente já colocou a sonda no ouvido, a primeira que a gente faz é a REU. É a resposta da amplificação natural refletida pelas estruturas da orelha externa. É obtida sem a inserção do aparelho auditivo, sendo a medida do nível de pressão sonora em função de frequência, obtido no meato acústico externo não ocluído. Ele vai refletir os efeitos da ressonância causados pelo pavilhão auricular, concha e meato acústico externo, sobre a onda incidente da membrana timpânica. E vai auxiliar também na realização da REIG, que é um outro tipo de curva que a gente vai ver um pouco mais na frente. Dani, traduza. Para traduzir, a gente vai verificar a amplificação natural do ouvido. É o objetivo dessa curva. Nesse primeiro, que tem até essa bolinha azul que eu deixei, ele que tem uma curva que está ok, adequada. Nessa outra imagem, se a gente observar lá no final, ele vai meio que para o negativo, ele cai bastante. Ali mostra, é um ponto de referência que a sonda ela não está bem posicionada. Então, a gente sempre tem que ficar atento, por isso que eu gosto muito de fazer essa curva. Alguns profissionais acabam não fazendo, pulando, mas eu gosto muito porque é um ponto de garantia de que a sonda está no local adequado. A outra curva que nós vamos fazer é a sonda, lembrando que a sonda está o tempo todo posicionada no mesmo lugar, a gente pede para o paciente não mexer a cabeça, porque se a sonda mexer de lugar, já vai alterar aquela calibração, e aí a gente vai precisar refazer tudo de novo, tá? Então, a REO é a resposta da ressonância com a orelha ocluída. Agora a gente vai colocar o aparelho auditivo no ouvido do paciente junto com a sonda. Só que o aparelho auditivo ele vai estar no mudo. A gente vai ter conectado o aparelho auditivo, mas lá no software a gente vai deixar o aparelho auditivo no mudo. Ele vai estar inserido no ouvido do paciente, mas desligado. E aí nós vamos avaliar se o aparelho auditivo ele está ocluindo ou não o conduto do paciente. E aí nós temos que fazer a relação com o tipo de perda do paciente. Tem perdas auditivas que nós precisamos ocluir e tem perdas auditivas que nós não devemos ocluir o conduto do paciente. Então, nessa primeira imagem, a linha preta
é a curva anterior, e a linha vermelha ela é a reor, certo? Então, você viu o gap, a diferença? Então, significa que o ouvido está ocluído, que nós estamos cortando a ressonância natural do ouvido do paciente. Nessa outra imagem, ela quase replica. Então, significa que o ouvido do paciente não está ocluído. E aí, nós temos que fazer a relação, se isso está adequado, com o tipo de perda do paciente. Em seguida, nós vamos começar a fazer a REAR. Por que começar a fazer a REAR? Porque na REAR, nós vamos avaliar 3 intensidades que eu vou mostrar daqui a pouco. A REAR vai ser a resposta real da amplificação do aparelho. Vai ser aí onde a gente vai visualizar, vai ver o quanto o aparelho auditivo está trazendo de ganho para aquele paciente. Se está ideal ou não. Então, nós vamos procurar o alvo da regra prescritiva, nós precisamos garantir que os sons fracos e médios estejam audíveis, garantir que os sons fortes estejam seguros e confortáveis, é o NPS em função da frequência, em um ponto específico do canal, com o aparelho auditivo devidamente posicionado e ligado, ou seja, aí a gente vai fazer com o aparelho auditivo ligado, afinal é o que a gente precisa, né? Saber e é o que a gente está mensurando. Mostra a quantidade de energia que está sendo fornecida com a amplificação do aparelho auditivo dentro do meato acústico externo. Lembrando que é uma medida objetiva e que não implica em relação à compreensão. Não significa que o ganho estando no alvo, o paciente vai compreender tudo. Principalmente em todas as situações, porque a gente sabe que em ambiente com ruído, ele vai ter algumas dificuldades, até porque vai exigir as outras funções. Na REAR, nós vamos o quê? Medir a entrada fraca, que é uma média de 50 ou 55 decibéis. E vamos medir a entrada para sons médios, que é de 60 a 65 decibéis, e a entrada de som forte, que geralmente a gente faz 75 ou 80 decibéis. Por que nessas 3 intensidades? Porque no aparelho auditivo nós também vamos ajustar nessas mesmas entradas. Entrada de som fraco, entrada de som médio e entrada de som forte. E na REAR, nós podemos utilizar vários estímulos que o software oferece. Qual o estímulo que eu utilizo? Eu utilizo o ISTS, que é o estímulo de fala, que é justamente o que a gente chama também de mapeamento de fala. O mapeamento de fala são as curvas da mensuração in situ, utilizando o estímulo de fala. O estímulo de fala mais utilizado para o mapeamento de fala, o ganho de inserção, é justamente o ISTS. Você passa para mim, Arthur? Passo sim. Esse estímulo foi justamente desenvolvido em 2010. Ele é usado como sinal eletroacústico para teste do aparelho auditivo. E como esse estímulo ele foi criado? Ele é composto por 6 idiomas diferentes: inglês, americano, árabe, mandarim, francês, alemão e espanhol. Todos, certo? Eles foram gravados por 6 mulheres que lê a mesma fábula e depois eles juntaram. Oferece todas as propriedades da fala natural que permite mensurar o aparelho auditivo em sua configuração típica, sem a necessidade de desligar o algoritmo. Então, a gente vai saber e como ele foi em 6 idiomas diferentes, ele pode ser usado mundialmente, ele é usado mundialmente. Tá? Então, aí é o que a gente chama de mapeamento de fala, que é as curvas da REAR, utilizando o estímulo de fala, pois os softwares também oferecem outros tipos de estímulos. Esses outros estímulos nós não podemos chamar, óbvio, de mapeamento de fala, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para a gente visualizar um pouco isso, né, trazer um pouco mais para perto da realidade. Lá em cima, nesse que o gráfico é rosazinho, lá em cima, na primeira setinha lá de cima, é o limiar de desconforto do paciente. É o máximo de limiar que para ele é confortável.
Lá embaixo, o rosiozinho lá de baixo, na última seta lá de baixo, é a perda auditiva do paciente, tá? Essa tagzinha cinza clarinha, ela é o ideal. O software calculou, baseado nas informações que a gente colocou, o ideal para aquele paciente. E essa linha vermelha, que aqui seria a orelha direita, é o ganho do paciente naquele momento. Ou seja, o vermelho não está no ideal do paciente. Esse aparelho auditivo está aquém, abaixo do que precisa, certo? Na segunda imagem, a gente vê que a setinha maior, a grande, ela já está pertinho da tag onde o paciente precisa. Dani, e se a gente passar mais? Aí também não é interessante, porque aí vai ficar distorcido o som do paciente. E como é que eu sei? Porque igual, não fica, muito difícil. Como é que a gente sabe onde a gente deve deixar? Numa diferença de até 5 a 10 decibéis. Ou às vezes um pouquinho a mais, às vezes um pouquinho a menos, tá? Aqui é um outro exemplo. Eu fui trazendo vários, nem uns mais um ideal, outro não ideal, para a gente visualizar, certo? Nesse aqui, o vermelho é o direito, que está realmente onde precisa, o esquerdo, na parte das frequências agudas, dos sons mais altos, já está bem abaixo. Aí, o que é que a gente vai fazer aí? A gente vai lá no software do aparelho auditivo, vai baixar a amplificação dos sons das frequências altas e vai refazer o exame. Isso a gente vai alternando. Por exemplo, na minha prática, a gente usa 2 computadores. Aí eu já deixo um computador com o aparelho auditivo conectado, que eu já vou ajustando, e o outro só para a realização do exame. E aí vai da realidade de cada um, tá? Se a gente olhar nessa imagem, essa parte azul tem lá as informações do estímulo. O próprio software mesmo, ele sugere uma ordem, mas a gente precisa utilizar essa ordem de forma adequada para cada paciente, né? E essa forma das curvas, essa ordem das curvas, elas precisam ser cumpridas. Nesse caso, foi de 75 decibéis. Essa foi 65, lá em cima tem. E essa de 75. Outro caso, aqui a gente precisaria já mexer bilateralmente nas partes das frequências agudas. Aqui é um outro caso, só para a gente visualizar aqui a perda. Aí eu vou mostrar a curva que a gente foi fazendo para esse paciente, né? Bilateral. Na partezinha de baixo da audiometria, é a simbologia que a gente usa para o limiar de desconforto. Então, um paciente extremamente sensível a sons de alta intensidade. Então, isso é muito importante, porque aí já restringe o campo dinâmico do paciente, que é a diferença entre o limiar da audiometria e o CL, o limiar de desconforto. Então, esse espaçozinho, é porque eu não consigo movimentar, né? É justamente o que a gente chama de campo dinâmico que a gente tem para trabalhar com o aparelho auditivo. E aí a gente fez a primeira para ver a ressonância natural do ouvido do paciente, que está tudo ok. Fizemos para ver se estava obstruindo, estava ocluindo. E isso. Fizemos a de som fraco, que aí a gente precisa ali, ó, na orelha direita, melhorar as frequências mais baixas, mais grave. Na de média intensidade já ficou bem, já ficou bom, melhor. E na de alta intensidade, ó, ficou bem altão. Isso aí é porque eu fiz um pouco mais recente, eu coloquei para a gente. Aí a gente já teria que ir lá na entrada de som forte do aparelho auditivo, no software, e baixar e refazer a curva. E aí que é o que vai acontecer. Eita, eu não botei a última. Mas aí a gente baixa, desculpa, a entrada de som forte e ela baixa um pouquinho.
Acho que eu passei despercebida. Era tanta imagem que eu passei despercebido, mas aí é só de som forte. As evidências mostram uma diminuição na percepção dos benefícios dos aparelhos auditivos com o afastamento dos valores do ganho do TEGT. Uma outra coisa que a gente também precisa fazer a mensuração in situ é que o aparelho auditivo ele é um tratamento, né? Mas se a gente não faz, se a gente não tem certeza de se o paciente está recebendo todos os sons que ele precisa, o paciente retorna muito e com muitas queixas. Então, é um dos objetivos, um dos motivos que a gente também precisa fazer a mensuração in situ e a validação, que alguns, inclusive, alguns questionários subjetivos e tudo, que aí faz parte de um processo completo em relação à adaptação do aparelho auditivo e da prótese auditiva. Dentro da REAR, tem um valor que a gente também precisa observar, que é o índice de inteligibilidade de fala, tá? É um dado que o próprio software dá. E não há um consenso na literatura, mas a gente leva em consideração que é o quanto que o paciente ele está compreendendo, tá? Com aquele ganho do aparelho auditivo. Então, para perda leve, a gente espera por volta de 79%, para perda moderada, por volta de 63%, para perda moderada severa, 47%. Ou seja, quanto maior a perda, menos o paciente vai compreender, que é algo que a gente já vem trabalhando em relação ao aparelho auditivo, né? Quanto maior a perda, mais difícil para o paciente se acostumar com o aparelho auditivo e mais difícil para ele compreender a fala. E aí a gente tem um exemplo da REIG, que é a diferença do aparelho da curva sem o aparelho auditivo, da curva com o aparelho auditivo amplificado, que é justamente aquele que está listradinho na imagem. Fornece realmente o ganho do aparelho, a diferença de um com o outro que o próprio software já faz. E a outra curva é justamente se a saída máxima do aparelho está ok, para não gerar um desconforto para o paciente. Então, vai ser a resposta da saída máxima do aparelho auditivo. Nós não podemos deixar o aparelho auditivo desconfortável para o paciente. Precisamos deixar no ideal, mas não desconfortável. O ganho de inserção, né, o equipamento, ele também oferece algumas outras possibilidades que nós podemos utilizar e que faz total diferença. Existe um algoritmo nos aparelhos auditivos que é o rebaixamento de frequência, né? O que é justamente a gente pegar aquela zona morta do paciente e trazer um pouco mais para a região que ele escuta melhor. É uma pequena distorção que o aparelho auditivo faz. Só que muitas vezes a gente, no lugar de ajudar o paciente, a gente atrapalha, porque sobressai o fonema do S e do CH. Então, a gente e o aparelho, o ganho de inserção, ele tem esse estímulo. Então, nós vamos fazer com os dois estímulos e ver se sobrepõe um ao outro para não atrapalhar o paciente. Aí é algo mais detalhado, mais específico, mas que a gente pode usar. Eu resolvi trazer, pelo menos comentar um pouquinho, para a gente abrir as possibilidades do quanto que o equipamento pode nos ajudar a deixar aquele paciente bem. Existe também a verificação da adaptação CROIS, né? A adaptação CROIS ou bicrois é quando o paciente ele é ausente de um lado e no caso do CROIS, o outro ouvido é normo-ouvinte e a gente coloca um microfone aqui dentro de uma carcaça de um aparelho auditivo e o outro aqui onde um som é transmitido para o outro. Tá? Então, isso não sei se vocês conhecem, mas é a adaptação CROIS. E o ganho de inserção, a gente também verifica se esse CROIS está ajudando ao paciente. Como eu comentei antes, tem diferentes tipos de estímulos. Existe também o ACT, que é dentro da interacústica, um módulo que ele verifica quanto que o paciente está compreendendo dentro de um ambiente ruidoso, sabe? É bem interessante, mas é algo específico mesmo. Identificação da zona morta, como eu falei, e existe também a curva, que é o RECED, que é RSD, que é justamente no acoplador para fazer em crianças, mas eu não tenho
a prática realmente do acoplador, que é justamente essa caixa da imagem, certo? Que aí a gente faz o ganho do aparelho auditivo, verifica com o molde do paciente, da criança, dentro dessa caixa. Aqui é um exemplo do rebaixamento de frequência. Tá vendo que o aparelho auditivo ele não está amplificando nada nas frequências altas, né? Nas frequências agudas. Então, é um caso que a gente indicaria para ativar o rebaixamento de frequência e verificar se não está sobrepondo o S e o CH. A gente não pode deixar escapar, né, de coisas fundamentais que a verificação do microfone sonda, ela é recomendada por diretrizes internacionais como procedimento essencial. Estudos demonstram melhores resultados da adaptação quando a verificação objetiva ela é utilizada, porque infelizmente ainda acontece, é muito frequente aparelho auditivo sem ter sido realizada a verificação objetiva. E aí o aparelho auditivo não dá a resposta necessária para o paciente. E a gente, acho que quem conhece ou convive alguém que tem aparelho auditivo, digo isso porque assim, meu pai usa aparelho auditivo, meu avô, minha avó, e aí acaba que eles não ficam bem com o aparelho auditivo. Quando, na verdade, a culpa não é do aparelho auditivo, mas da gente, da nossa capacitação como profissional e fazer o nosso melhor com os exames corretos. Integrar verificação objetiva e validação subjetiva garante satisfação e sucesso na adaptação dos aparelhos auditivos. Então, gente, assim, mais do que ajustar frequências, nós devolvemos histórias, vozes e vínculos aos nossos pacientes. E a gente tem um poder gigante sobre isso. Eu digo isso porque, assim, eu já pulei aqui de alegria com os pacientes, eu já chorei com eles, enfim, é você ver o quanto você pode influenciar de forma positiva a qualidade de vida de alguém, seja na perda auditiva, em casos de zumbido, então, que o aparelho auditivo tem recursos específicos para zumbido, que você vai trabalhar com esses recursos. Semana passada, uma paciente, depois de 2 meses, ela chegou frustrada com o zumbido, e depois de adaptação do aparelho, dos recursos, dos exames, tudo ok, redondinho, ela sentou aqui e fez, Dani, eu não escuto mais meu zumbido com o aparelho. Então, assim, saber que você influenciou nisso, na qualidade de vida dela, então, realmente é gratificante, muito gratificante mesmo. E eu espero de verdade ter contribuído com vocês de alguma forma nesse assunto. Eu estou assim à disposição para o que precisarem. Dúvidas, é um assunto bem específico dentro da adaptação do aparelho auditivo. Então, é um mundo, e é um mundo encantador, um mundo que precisa de muitos profissionais, precisa muito nessa área. Então, quem gostar, quem se interessar, eu estou aqui à disposição. Tudo certo. Muito obrigado, viu, Daniela? Com certeza esse assunto é de extrema importância, porque está devolvendo qualidade de vida, e principalmente em pacientes com zumbido, que existem pacientes catastróficos. Então, é uma diferença na vida de muitas pessoas. Então, esse conhecimento é muito importante para todos nós, viu? Muito obrigado, foi excelente a apresentação. Eu que agradeço, mais uma vez, agradeço o convite e estou à disposição. Certo, então agora vamos iniciar o momento de resolução de perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat que os nossos moderadores vão estar lendo aqui. Boa tarde, vocês estão me escutando? Boa tarde. Bom, as perguntas aqui eu vou ler. Aqui da Eric Cristina. Como é o som do paciente com aparelho auditivo? Então, como é o som do aparelho? Muitos falam, né? Quando eu coloco em mim é porque eu tenho audição normal, né?
mas por toda a vida que chega aparelho, que tudo, aparelhos novos, então sempre a gente realiza os testes na gente, né? É um som mais mecânico, mas ao mesmo tempo já melhorou muito. Hoje, a tecnologia, ela avançou muito para os aparelhos auditivos. Hoje a gente já consegue um som muito mais limpo, sem tanta percepção, porque o ambiente em si, mesmo no silêncio, ele tem ruído, né? E antes os aparelhos auditivos, eles pegavam muito isso. E hoje eles já conseguem trazer essa qualidade de som mais limpa. O que muitos pacientes relatam é que parece a voz um pouco mais mecânica, uma voz mais artificial, que de fato é, afinal é um eletrônico, é um aparelho auditivo. E aí a gente precisa utilizar os algoritmos, os recursos dentro do aparelho auditivo para trazer esse som mais confortável ainda. Existe aparelho auditivo de diferentes marcas, diferentes tecnologias, diferentes qualidades, né? Então, realmente, a gente precisa identificar qual é o ideal e o necessário para aquele paciente. A próxima pergunta seria em relação aos aparelhos auditivos em bebês. Como é que funciona isso? Então, eu não tenho muito a prática de aparelho auditivo em bebês, né? Mas em bebês é fundamental, não existe nenhuma possibilidade de adaptar em bebê sem a mensuração in situ, porque o bebê não dá nenhuma resposta, né? Nesse sentido, se está alto, se está baixo, se está confortável, se não está. Então, toda a adaptação ela vai ser realizada junto com a mensuração in situ. E como ele se mexe, não fica quieto, é justamente o que tem aquele acoplador, que é aquela caixa. Que aquela caixinha ela vai sair uma sonda que vai fazer uma calibração no molde do ouvido do paciente. Depois a gente vai pegar aquela calibração, vai trazer para aquela caixa que vai ligar com a caixa e vai programar o aparelho ali baseado nisso. Então, assim, em relação à prática clínica com bebês, eu não tenho essa realidade. A minha realidade realmente é adultos, idosos. Outra pergunta em relação a qual aparelho é mais utilizado na clínica e como os pacientes aderem à utilização do aparelho. Se é muito frequente, se eles usam de forma certa. Então, campeão é o receptor no canal. Acho que não sei se vocês conhecem, só um minutinho. O receptor no canal, que é aqui, ó. O receptor fica aqui com a oliva e aqui. Então, o campeão mais adaptado é realmente o receptor no canal, que em relação à descrição, muita gente ainda tem muito esse estigma, né, em relação à estética. Hoje, esse modelo de aparelho já avançou muito em tecnologia. Nele, a gente consegue mudar a potência do aparelho auditivo. Então, realmente é um campeão, né, em relação à adaptação do aparelho. Muitos pacientes, eles hoje conseguem se adaptar muito mais fácil, né, muito mais rápido. Depende muito da aceitação também em relação à perda. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da orientação e do aconselhamento desde o primeiro momento. E tratar isso de forma natural com o paciente. Muitas vezes encara como se fosse o fim do mundo, mas a gente sabe que não é. Então, isso também compete a nós, como profissionais, trazer isso para os pacientes. Acho que era essas duas, né? Qual modelo e a frequência que eles se adaptam. Né? Antigamente, eles demoravam bem mais para se adaptar, até pela questão de tecnologia de aparelho auditivo mesmo. O que mais? Mais alguma pergunta, Lucas? Mais alguma pergunta? A última pergunta foi essa aqui, deixa eu ler. Na prática, qual o tempo médio para esse processo de verificação? Os pacientes mais inquietos aceitam tranquilamente? Na prática, vai depender muito de paciente para paciente, mas uma média de meia hora, 40 minutos.
e até que eles ficam quietinhos, assim. Realmente, antes da gente fazer, eu explico, né? Ó, a gente vai fazer o exame, essa meia hora, 40 minutos é do exame, né? Então, a gente vai fazer o exame. É necessário que a gente realize esse exame para verificar o quanto, se o aparelho está dando o ganho ideal para o senhor, para a senhora. Sem isso, a gente vai ficar fazendo ajustes no escuro de forma muito subjetiva e sem a garantia de que o aparelho auditivo ele está fornecendo o ganho que você precisa. Então, sempre eu explico bem detalhadamente antes. Ana fez uma pergunta também. Chegou aqui. A pergunta aqui seria, provavelmente, que curso o audiologista precisa para fazer essa prática? Então, precisa estudar muito, né? Gostar de audiologia e realmente tem que se dedicar e fazer muitos cursos. Eu faço curso periodicamente, em agosto mesmo. Eu viajei para a gente conhecer todo o processo em relação até da fabricação do aparelho auditivo fora do Brasil. Periodicamente, pronto, em agosto, porque juntou. A gente foi fazer uma atualização de curso de ganho de inserção diretamente com a interacústica, no meu caso, que é o equipamento, eu trabalho da interacústica. Então, realmente precisa. Eu estou sempre pesquisando cursos em relação a isso, porque saem atualizações, chega novos testes, formas de a gente realizar o exame que fique mais confortável para o paciente. Então, realmente é uma trajetória que a gente vai construindo. E a prática ajuda muito. A prática realmente enfrentar o medo, o receio de quando a gente sai e fazer. Porque nas primeiras vezes que eu fui fazer, eu morria, não ser muito honesta, eu morria de medo de colocar a sonda e chegar lá no tímpano do paciente. Hoje eu já não tenho, mas realmente é a prática clínica que vai fazendo tudo isso se tornar mais fácil e a gente estudar, treinar. Se tiver a oportunidade, treinar entre a gente, treinar entre a equipe que você trabalha, treinar a equipe que você tem a oportunidade de estar realizando o exame, trazer pessoas para você treinar. Então, eu cheguei a trazer até meu esposo para fazer também tudo, para a gente poder realmente se sentir seguro e fazer com os nossos pacientes. Então, é uma trajetória que a gente vai construindo. É uma coisa que a gente vai realmente galgando aos poucos. A outra pergunta que você em relação aos cursos que você recomenda, né? Você recomendou uma trajetória que um audiologista tem que ter ali em relação à experiência, seria parte dos cursos, e se existe alguma margem de erro na avaliação. Margem de erro na avaliação, não entendi bem. Margem de erro na Acho que seria em relação avaliação. à mensuração, né? Sim, acho que na mensuração, né? Deve ser. Bom, em relação aos cursos, a trajetória é realmente assim, você fazer uma especialização, um aperfeiçoamento, né, que existe algumas instituições que realizam, né, que eu fiz o aperfeiçoamento em prótese auditiva, né, que é importante, que eu faço, já fiz e sempre estou fazendo, em relação ao aparelho auditivo. É porque aí fica complicado eu falar o nome, né? Mas tem uma fono que ela faz muito curso, eu gosto muito, eu sempre estou fazendo os cursos com ela. É realmente a gente pesquisar profissionais de referência naquele assunto. Então, profissionais de referência em relação à prótese auditiva. E fazer, né? E em relação à margem de erro da mensuração in situ, eu acho que todos nós somos seres humanos e todos nós erramos e somos cabíveis de erro, né? Ninguém é 100% perfeito e ninguém acerta 100%. O que a gente precisa é não desistir e continuar fazendo, para a gente errar cada vez menos, né? E no caso de se eu faço um ganho de inserção errado, aquele paciente ele vai voltar com queixas e tudo, e se Deus quiser eu vou ter a oportunidade de corrigir e fazer de novo.
como eu disse, é um tratamento. Ele não vai só colocar o aparelho e nunca mais vai voltar. Realmente, a gente deixa os retornos agendados para acompanhar. Eu entendi assim a pergunta. Quem fez a pergunta, se não foi isso. Daniela, eu tenho uma última pergunta agora. Eu gostaria de saber se Sim. você já teve contato com o uso de alguma inteligência artificial ou um software que utilizasse inteligência artificial nele para a personalização ou o cálculo do ganho, ou a mensuração do ganho de inserção na prática clínica. A experiência que eu tive é da inteligência artificial no aparelho auditivo, né? Que ele é um recurso em que ele leva em consideração o ruído de fundo para poder focar mais na fala. É um dos tipos de inteligência artificial que eu utilizei e não exatamente dentro da mensuração in situ. É realmente no ajuste do aparelho auditivo. E aí existe vários recursos em relação à inteligência artificial dentro dos aparelhos auditivos. Mas na mensuração in situ, ainda não. Provavelmente vai chegar logo, porque também tem o lançamento na UNL3, né, que já utilizou algumas coisas disso. Então, acho que está pertinho da gente ter novas atualizações nesse sentido para os softwares e para a mensuração in situ também. Tudo certo. Certo. Então, alguém quer fazer alguma outra pergunta, alguma consideração sobre a palestra? Alguma consideração? Então, sendo assim, muito obrigado novamente a Daniela Cavalcante, que compareceu aqui, fez essa apresentação maravilhosa para a gente. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de todos, aumentado o repertório de todo mundo aqui. Foi, de fato, muito enriquecedor. E espero vocês na próxima palestra, que vai ser sobre o aplicativo Hear Who, com a professora Hannah Alice. Agradecer também a todos os organizadores, a ABA, as extensões Audiação, GPAS, o Reabilita e a Liga Acadêmica de Audiologia, que vai ter sua estreia amanhã ao meio-dia. Então, dito isso, muito obrigado a todos, coloquem seu nome na lista de presença e é isso. Muito obrigado, gente.